Hoje, dia 31 de julho de 2025, meu filho Miguel faz 1 ano. E esse vídeo é um pouco para que eu comente a paternidade e um pouco da minha experiência dentro dela. O Miguel não é o meu primeiro filho, eu tenho a Olivia, que é minha filha mais velha. O Miguel já foi o filho mais novo, mas agora ele é do meio, minha esposa está grávida. E quando eu penso nos meus filhos, eu automaticamente me recordo também de muitos pacientes que eu já atendi e atendo, que olham para os filhos de uma maneira muito material. Ou seja, ou têm filhos e não estão aguentando ter filhos, ou não têm filhos e têm pavor de pensar em ter filhos. E muitas vezes, como eu falei, o eixo condutor desse tipo de pensamento e afeto passa por essa visão mais materialista. O filho cansa, o filho pesa, o filho gasta, e tudo passa a ser visto através desse prisma. É muito interessante porque quando a gente olha hoje para o mundo, a gente vê isso em todas as coisas. Tudo passou a ser julgado em algum grau de maneira muito materialista e, obviamente, a família acabou caindo nessa perspectiva também. Porém, o que muitos desses materialistas que não têm filho não enxergam é um impacto profundo, vamos dizer assim, um impacto da alma, na alma, da realidade de um filho. Não vou negar aqui, o filho é o peso. No momento que eu estou gravando este vídeo, são 9 horas e 58 minutos. Então, ele está dormindo. Mas se ele acordar agora, é claro que a minha esposa, agora, quando eu estou gravando este vídeo, ela sabe que eu estou gravando, então ela iria até o quarto. Mas vamos dizer que daqui a 1 hora eu já estou no meu quarto, dormindo, ou pronto para dormir. Se ele acorda, eu vou lá. Se ele tem uma noite mal dormida, automaticamente eu também terei uma noite mal dormida. Então, é óbvio que o filho é um peso. Só que o problema do materialista é que, como o peso está muito nessa esfera do que pode ser visto, perde-se a noção também desse amor que nasce no horizonte. Um amor que ele é muito diferente. Porque eu não estou dizendo que é maior ou menor aqui, eu só estou mostrando uma característica, tá? Porque quando a gente pensa no amor entre homem e mulher, marido e esposa, há um grande amor, uma unidade que deve frutificar. Ok. Só que a esposa já é uma pessoa adulta. Logo, digamos assim, a esposa sabe se virar. Quando nasce uma criança, essa criança, se ela virar de barriga para cima, ela não consegue desvirar. Ela é completamente incapaz. Ou seja, ela é completamente dependente. E dependente do pai e da mãe. E da gente que, ao saber que somos pais ou mães, sabemos que temos defeitos. Sabemos que temos coisas a melhorar. E mesmo assim, aquela criança confia em você como se você fosse o super-herói dela. Ali está o ponto de segurança. E olha que interessante. Porque muitas vezes as pessoas vivem numa autocobrança tão violenta que se acham o cocô do cavalo do bandido. E isso faz com que elas deixem de lutar por coisas grandiosas. Ter um filho é algo que faz parte da magnanimidade. Porque é algo grandioso, desejado, que agora está sob os meus cuidados. Então, aquele que não tem filhos e estão presos na dinâmica materialista não consegue compreender o amor que nasce, a entrega que nasce, a disposição do sacrifício, de cansar a si mesmo um pouco mais além do que o habitual por eles. Não necessariamente no aspecto material, isso é muito importante. Muitos pais de outras gerações achavam que o grande sacrifício pelo filho era somente colocar o pão na mesa, que em si não é ruim, mas
A gente vai sabendo ao longo das décadas passando que o afeto paterno é fundamental. Então, eles perdem essa oportunidade. E é uma oportunidade mesmo que é perdida. Para aqueles que têm filhos e estão cansados, parece que essa chama enfraquece. Aquilo que em algum momento já foi forte passou a ser fraco pelos ventos que estão soprando. É interessante que neste livro aqui, chamado Muito Entre Nós, do padre Geraldo Pires de Souza, que é um padre que escreveu um livro ali provavelmente nos anos 50, para ser mais exato, 1957, esse livro, que é um padre falando considerações para maridos, pais e educadores. Então é muito interessante porque ele trata a linguagem sempre como se ele estivesse falando com um homem. E na página 172, 173, perdão, 171, 172 e 173, tem um texto chamado No Reino da Paternidade. E aí chega uma hora que ele vai falar na vida animal. Ele fala o seguinte: olha, na animalidade é assim, o macho desaparece, pois não passa de um reprodutor, não é pai. A relação de pai para filho puxa mais pelo espírito. Olha que ponto, né? Na animalidade não tem pai, porque é só um reprodutor e acabou. A vida humana há mais coisas do que isso. Há esses laços, há uma continuidade, há uma necessidade de comunicação do pai sobre o bem para este filho. Porque esse filho é uma certa continuidade desse pai. Então, aqueles que têm filhos e se cansaram, é como uma luz que foi se apagando. É como uma vela que não foi sendo renovada, foi se apagando. Como é triste aquele bem tão precioso, outrora, ser agora motivo de desânimo. A vida não é fácil. Claro que não. A vida tem seu peso e é assim. Mas quando a gente olha para algo que Deus nos deu, um filho, e se cansa disso, ou se rejeita isso, é se acovardar diante dessa magnanimidade. E por isso que eu quis trazer este vídeo aqui, porque eu vejo meu filho com 1 ano, esperto, sorridente, gordinho, até o momento que eu gravo este vídeo, engatinhando a 50 por hora, ainda não está andando, mas que olhar para ele é de alguma maneira lembrar de uma convocação que eu tenho. Não porque ele está me exigindo com um contrato que eu tenho que pegar minha caneta, minha melhor caneta e assinar, mas que ele é esse desejo de Deus para minha vida. E entender isso, entender essa espiritualidade, que é algo que a psicologia já considera que o homem também é espiritual, e eu acho que é importante então falar sobre isso, não só considerar, é de uma certa forma organizar os pensamentos, os comportamentos, os afetos para a relação com um filho. Porque estamos num momento onde esse egoísmo ele é tão entranhado que quando um filho exige algo de um pai, o pai se sente injustiçado. E na verdade é o oposto. Um pai que se afasta do filho porque se sente injustiçado, porque o filho está deixando esse cara de dormir ou qualquer outra coisa do tipo, porque o pai quer ir pra balada e agora não pode porque tem um filho, o injustiçado não é o pai. O injustiçado é a criança. Injustiçado por esse pai, que deveria estar ali amando essa criança e cuidando. É claro que, como eu falei agora há pouco, há pesos, mas há muitas alegrias. Há dores, mas há muitos prazeres. Há medos, mas sobra amor. Esse é o grande ponto. A maternidade e a paternidade precisam ser essa campainha que toca e que lembra pai e mãe de justamente
não se esquecer dessa tarefa. E principalmente, não se esquecer que esse filho é dado para nós, confiado a cada um de nós. E por isso que essa perspectiva teológica, espiritual, deve fortalecer e ordenar, como eu falei agora há pouco, pensamento, comportamento e emoção. Para quê? Para que eu compreenda que, organizando esses 3 pontos, o meu dever fica ordenado. Porque eu não crio uma rixa contra o meu próprio dever. E sim, vejo que o meu dever, sendo feito com excelência, me realiza. Ou seja, eu começo a entender melhor porque eu estou aqui. A minha missão aqui. E, a partir do momento que pensando aqui na paternidade, né? Que um homem consegue fazer essa movimentação de apoiar essa paternidade com excelência, com amor, com sacrifício e com entrega, ele é capaz de exercer a paternidade em outros locais. Alunos, amigos, etc, 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 familiares. Porque isso vira algo que está no caráter dele. Mas não como uma identidade do seu filho que está lá dizendo que o pai é você. Mas como algo que é vivido. E vivido com amor. E tudo que é vivido com amor verdadeiro sempre vai ter derramamento de sangue. E derramamento de sangue com alegria e liberdade.